Olá, bem-vindos a mais um Hotel Trends. Chegamos a fevereiro de 2025. Não sei se a gente vai conseguir, mas eu vou falar de qualquer forma. Se vai dar tempo, se vai sair antes do carnaval. Tem que sair antes do carnaval. E como, para te contrair um pouquinho, Pedro, pode abrir aqui para mostrar meu companheiro aqui de bancada habitual. Carnaval vai para onde, Pedro? Eu vou pra cama. Eu vou pra Que louco. cama, de vez Eu, em eu quando. tava olhando o episódio do ano passado do carnaval, fiz exatamente essa pergunta. Ele falou exatamente a mesma coisa. Olha, esse cara aqui do lado, já já ele vai aparecer, ele me conhece há bastante tempo. Ele sabe que eu sou uma pessoa consistente, de hábitos. E se você me perguntar todo ano o que eu vou fazer no carnaval, provavelmente vai ser a mesma coisa. Muito bem. Eu vou pro Rio de Janeiro. Vou voltar pra cidadezinha lá, Natal, e vou me divertir nos bloquinhos lá. Afinal, eu tô solteiro. Alô, meninas, estou chegando. Então, pode abrir a câmera aqui. Vamos, nosso convidado de hoje, o Tadeu Avalone, ele é diretor financeiro de operações e desenvolvimento da Cor. Tadeu, obrigado pela presença. Os dois aqui são companheiros de longa data e você pode falar um pouco disso aqui nessa abertura. A gente sempre pede, Tadeu, que você fale um pouco de você, da sua carreira. Não precisa falar que você trabalha com o Pedro há muito tempo, não, mas vão achar que é jabá aqui que a gente está convidando para isso, mas não é isso. É um grande especialista em hotelaria. A gente vai falar de coisas muito legais hoje, pessoal, sobre perspectivas do mercado, visão de ciclo do setor, para onde a gente vai caminhar. E é isso. Tadeu, seja bem-vindo e, por favor... Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado, Vinícius, Pedro, pelo convite. Eu trabalho... São quantos anos de hotelaria? Pois é, eu não faço muito essa conta com frequência, mas é próximo a 20 anos, 17 anos, eu acho. Acho que se começar contando da faculdade, são 20 anos, eu sou formado em hotelaria. E se começar contando da minha primeira experiência na área de investimentos hoteleiros, que foi na consultoria HVS, atualmente a Hotel Invest, no mesmo dia do Pedro aí, que foi a nossa... Estagiários, é isso não? Começamos como estagiários, A gente disputou. Bom, primeiro, prazerzaço estar contigo, né? Falar um oi oficial, mas a gente disputou a mesma vaga. Olha Era só, uma vaga, rapaz. eu e ele, o cara me dando trabalho, e aí no final das contas contrataram os dois. Olha aí, que beleza. Boa. Então, né, tive esse começo ali na HVS, com consultoria em investimentos hoteleiros. Passei pela Marriott na área de feasibility para a América do Sul. Depois passei pela Host, né, um fundo imobiliário americano, que cuidando das transações, compras e vendas de hotéis na América Latina também e no sul dos Estados Unidos. E já há quase 6 anos estou na Cor, nessa posição, que apoia as operações e o desenvolvimento nas questões financeiras. Legal, queria até começar falando um pouco disso mesmo. Sei que empresa de capital aberto é difícil às vezes ficar falando de futuro, nem pode, né? Mas como é que você está vendo o mercado, as perspectivas desse ano? Uma opinião pessoal, né? Não é nem da Cora, assim. Em que momento a gente está e o que esperar um pouco? Claro, estamos em fevereiro, mas o que você está vendo do mercado, assim? Como é que está a performance até aqui e o que esperar? Perguntinha É, objetiva. objetiva, né? Eu acho que, bom, falando de mercado como um todo, né? Quando a gente olha as informações, as diferentes regiões do Brasil, a gente tem que... Eu gosto sempre de voltar a 2019 e contextualizar que aquilo foi o momento, o início de um processo de recuperação que deveria ter iniciado naquele momento e foi interrompido pela pandemia, né? E aquele foi um momento, depois de 4 anos de uma queda bem expressiva no RevPAR real, né? Quando ele está ajustado pela inflação. Então, essa queda que ela acaba em 17, 18 e começa a se reverter em 19, é interrompida pela pandemia, isso em todas as praças do Brasil. E 2022, 23, 24, isso demonstra uma retomada dessa recuperação com uma inclinação
muito parecida com o que 19 demonstrava, né? Então, a gente voltou a níveis superiores ao 19 em valores reais. Só que ainda aquém, nas principais praças, de níveis de 2012, Dos picos históricos. dos picos históricos, né? Então, olhando o Brasil como um todo, assim, eu vou separar São Paulo das outras praças, né? Usando o Rio de Janeiro como um exemplo, né? Rio de Janeiro teve uma grande oferta nesse período, que culminou também com a crise da demanda, né? Então, foi uma combinação que muita gente chama de a tempestade perfeita, né? Então, mesmo hoje, após uma boa recuperação versus 19, ainda dá para se dizer que a gente está 40% abaixo dos picos históricos de 2013 em valores reais. 40, isso tudo? Eu acho que o Rio de Janeiro, sim. O Rio de Janeiro, sim. É que historicamente era a praça com a melhor diária média do país. Muito alto, 2012, 13, né? Historicamente, mas a São Paulo já tomou essa posição. Aí eu acho que assim, as principais capitais, eu acho que tiveram esse cenário também de oferta junto com a demanda. O único que não teve a combinação foi São Paulo, né? Então, São Paulo, a gente já vê heavy pares, valores reais, em níveis semelhantes ao histórico, ao pico histórico, né? Mas como esse pico histórico também não desencadeou um processo de nova oferta, quer dizer que o momento que nós estamos agora talvez não seja o suficiente ainda para um novo ciclo de oferta. Mais cálculos que eu tenho feito mostram que São Paulo está com esse momento eminente, assim, lógico, a taxa de juros no nível que está hoje fica difícil, mas com uma taxa de juros a níveis normalizados de 9%, 10%, pensando num longo prazo, São Paulo, nos segmentos econômicos, mid-scale, está se aproximando já de retornos ao investimento que possam justificar um novo ciclo. Tá. A gente faz o evento lá de orçamentos aqui, junto com os nossos amigos da Noctua. E Thomas até esteve lá, participou lá do painel das lideranças. E o cenário de todos é o mesmo. Por que o setor está otimista, né? E eu tenho sorte de falar não só com o Thomas, mas com várias lideranças do setor. A gente tem uma pouca oferta, né? O mercado é subofertado. O setor continua com a diária média ainda crescendo, o que vai ser o principal driver de crescimento do mercado e do RevPAR. O corporativo parece ter voltado, efetivamente, ainda em termos reais, acho que ainda tem uma diferença para tirar em relação a 2019, mas está num bom patamar. Os eventos estão aí impulsionando nas grandes cidades. Então, pelo que eu percebo, esse para esse ano, obviamente, não estou falando um ciclo mais longo, mas para esse ano, são os motivos do otimismo da hotelaria. Os senhores concordam com isso também? Eu acho que... Falando só de 2025, né, especificamente. Eu acho que 24 foi um ano bom, onde se manteve essa tendência de recuperação que a gente falou agora. E 25 a perspectiva é a mesma, né? Todas as praças com uma perspectiva de continuar essa retomada. Essa retomada aí que a gente comentou. Essa Muito mesma bem. rota. Acho que a rota é essa. Eu acho que o ano passado teve a volta dos eventos, o segundo semestre muito forte, né, nos eventos, que foi uma boa notícia. Mas esse ano temos um calendário tão bom, não tão bom quanto 2023, diria, mas tem um calendário muito bom aqui para São Paulo, especificamente. As perspectivas são de manter essa recuperação. Mas onde é que você, pelo menos dentro ali da Accor, onde é que vocês estão vendo que tem mais espaço para crescimento? Pensando em praças. Olha, nos últimos meses, analisando, as praças vêm crescendo de forma parecida, né? A gente vê pontualmente em algum mês, eu acho que tradicionalmente, dependendo, né, da sazonalidade, né? Você vê o Rio de Janeiro, o Nordeste começando muito bem o ano, com boas perspectivas, com carnaval, férias, né? A gente, acho que não sei se
no momento que a gente divulgar aqui o episódio, essa matéria já vai estar no ar, mas a gente está apurando a matéria agora, nesse momento, sobre os resultados do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro está, assim, voando nesse início de ano. Sim. A gente teve até acesso aos dados de alguns hotéis da Cor, e que pensando em carnaval, assim, comparando ano a ano, você já tem um volume de reservas antecipadamente já confirmado muito maior do que 2024. Ainda tem show de Lady Gaga, etc. E que o Rio de Janeiro tá realmente assim, eu tenho falado com alguns hoteleiros, tá voando realmente, o que é muito positivo. Aqui a gente estava falando da cidade, né? Não, a gente tá vendo indícios bem positivos nessa linha mesmo para o Rio de Janeiro e algumas outras praças. E vai combinar que tem feriados prolongados, um número maior do que no ano anterior. E o Rio ainda tem um pouco uma demanda misturada de lazer e negócio aí, petróleo e gás e tal. Então, perspectivas positivas para minha cidade, fico feliz. Pedrão, manda bala aí, meu amigo. Vamos lá, deixa eu fazer algumas perguntas para ti. A gente está falando um pouco sobre o ciclo do mercado hoteleiro, alguns momentos. E eu queria te colocar em algumas posições diferentes. Tá? Primeiro, se você tivesse um grupo que fosse um grupo proprietário de hotéis e que também atuasse em desenvolvimento, em novos desenvolvimentos de propriedades. Uhum. Qual que seria a decisão sua no momento atual de Brasil? Desenvolver novos empreendimentos? Apostar na valorização dos ativos atuais? Qual que seria o seu principal call? Eu acho que o melhor investimento que tem em hotelaria hoje é reforma de hotéis. Né? A gente vê casos onde os hotéis têm um salto de RDI ou RPI, depende de qual empresa, né? O RevPAR Index, expressivos com uma reforma. Né? Então, a nossa oferta hoje no Brasil, né, o último ciclo aí teve aberturas em 2014, né? Então, os produtos com 10 anos, né, com uma performance boa, recuperando. Quando esses produtos recebem uma injeção de capital, uma reforma, uma repaginação, uma repaginada, né, modernizada no produto, esse RGI salta significativamente. Né? Então, o investimento feito e o retorno incremental que isso que é gerado é um retorno na faixa de 20%. Né? Então, é um retorno interessante mesmo nas circunstâncias atuais de Selic alta. Então, eu acho que o momento é esse. E aí é independente da praça, independente do momento do ciclo. Né? Eu acho que todas as praças existe uma demanda disposta a pagar mais por um produto moderno. Então, esse capital incremental que é injetado na reforma do hotel tem um retorno incremental que justifica esse investimento. Agora, se a gente fala de um incremento na casa de 20 pontos percentuais de receita, para simplificar um pouquinho o raciocínio. Às vezes pode ser um pouquinho mais, às vezes pode ser um pouquinho menos. No estudo que a gente desenvolveu de orçamentos no ano passado, a gente fez uma análise praticamente de 504 empreendimentos, se eu me lembro o número exato. E ali, a margem de OP média desses empreendimentos era na casa dos seus 30, 32, 33 pontos percentuais. Se a gente consegue trazer 20 pontos percentuais a mais de receita, a capacidade de valorização desses hotéis, ela pode ser de pelo menos 30, 40, às vezes 50%. É isso? A conta é essa, né? A gente aprendeu no mesmo lugar. Então, você tem o incremento de RGI, de RPI, você vai ter um RevPAR crescendo 20%, além do que o mercado já está crescendo, né? Um crescimento incremental ao que o mercado está performando, por isso o ganho de RGI. E o flow-through disso, né? Basicamente, é em tarifa que você vai ganhar isso. Essa receita vai vir através de tarifas mais altas. E o flow-through disso, 70%, deveria ir para a linha de resultado operacional. Deixando claro o que você chama de flow-through, a conversão da receita em resultado. Da receita incremental para o resultado incremental.
Tá. né? Porque você vai ter aí gastos com comissão de agências, comissão de cartão de crédito, Remuneração do operador. remuneração da operadora, e um ou outro gasto adicional, um amenity adicional que é colocado no andar premium, alguma coisa assim, mas que gera um volume maior de receita. Na sua visão, essa estratégia ela é válida para todo e qualquer mercado, todo e qualquer perfil de ativo? Ou, de alguma maneira, dos ativos que você acompanha hoje, existe alguma oportunidade especial em algum segmento? Olha, eu assim, eu acho que é mais a regra do que a exceção, tá? Eu acho que, obviamente, mercado que comporte tarifas maiores, né? Então, por exemplo, falando de um mercado como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Brasília. Janeiro, Salvador, Brasília, são mercados que têm todos os segmentos de hotel bem posicionados, onde você tem uma demanda para os econômicos, para um econômico reformado, para o mid-scale, para um mid-scale reformado, sabe? Você tem todos esses bolsos, e então você reposiciona seu produto e você vai atingir um novo público. E como é que vocês estão vendo assim? Porque uma coisa é certa, eu acho, né? A gente vê umas falas do Lula aí, mas o setor depende muito do desempenho da economia, né? Ele anda praticamente em linha, mas é bem possível que desacelere o ritmo de crescimento do Brasil, né? Acredito que 2026, por exemplo, ele vai querer acelerar isso, vamos ver mais gastos públicos e etc. É. Mas mesmo diante desse cenário de desaceleração, você vê que o ciclo é positivo? Eu acho que as questões macroeconômicas, elas estão diretamente relacionadas à hotelaria, com certeza, né? Eu acho que existe aí um balanço de riscos e oportunidades que sempre existe. Sempre existe. Sempre existe. A gente está convivendo num ambiente de altas taxas de juros globalmente há algum tempo, né? Dificuldade de controlar a inflação há algum tempo. Assim, eu sinceramente eu acho que o Brasil, né, nos últimos meses, né, teve uma indicação, uma preocupação maior com a nossa inflação na contramão do mundo, onde o mundo isso está se acomodando e o Brasil, por uma questão do dólar, né, por uma outra série de questões, aumentou-se um pouco a preocupação. Janeiro já o resultado da inflação Sim. veio abaixo do esperado. Então, sinceramente, eu acho que a gente vai lidando com os dados, né? Quando a gente olha os dados da hotelaria também, não demonstrou nenhum indicador concreto de receio nesse momento. Então, a gente se prepara para o pior, porém espera o melhor, e o melhor vem se confirmando, né? Então, voltando ao que a gente falou alguns minutos Sim. atrás, eu acho que a perspectiva de 2025 ela é positiva e tem que manter a atenção nesses indicadores. Eu fico assim porque a gente vê tanto um bombardeio de informações, né? E aí eu fico com temor do mercado abraçar esse pessimismo. Sim, né? E é por isso que eu te fiz essa colocação. Mas eu vejo assim, desculpa, Pedro, só para complementar, que eu acho isso uma coisa muito importante, cara, que é a mudança do comportamento do consumidor. E isso a gente vê já há alguns anos, não sei se isso vai se acomodar e se tornar uma regra, mas ele tem privilegiado as viagens no consumo. Isso efetivamente tem acontecido, né? E eu acho que isso é preponderante para esse bom momento do setor também, porque ele, sei lá, acho que ele viu que podia morrer a qualquer momento na pandemia e está buscando viver intensamente e priorizando as viagens, o que é ótimo para a nossa indústria. A pandemia gerou muitas incertezas e muitas simulações, né, para todos os lados. E agora a gente está vendo algumas coisas que o efeito se anulou, né, voltou ao antigo normal, e outras que se chegou a um novo normal que não é tão diferente do antigo. Mas isso eu acho que na performance e tal, mas não no comportamento do consumidor, entendeu? Por isso que eu fiz essa colocação. Mas eu ia chegar no ponto, concordando com você, porque eu acho que entre os pontos que chegou-se a um novo normal, e esse novo normal é muito positivo, é a hotelaria de lazer, os destinos domésticos, né? Então a gente viu realmente a performance dos resorts, dos destinos de lazer, ela melhorou muito no começo do pós-pandemia, né?
Em alguns pontos ela recuou um pouquinho ou diminuiu o nível de crescimento, mas ela se manteve num novo patamar. Sim. Que antes da pandemia era muito desafiador e hoje parece que se acomodou num novo patamar. E num patamar positivo. Num né? patamar positivo e é a partir daqui que nós vamos trilhar o caminho daqui para frente. Essa é a percepção. Eu acho que tem vários fatores relacionados a isso, né? No momento onde as pessoas puderam voltar a viajar, mas ainda não viajavam para fora. Exploraram mais o nosso país, exploraram mais os destinos, os produtos que existem aqui, conheceram, gostaram. Eu acho que tem esse fator. E o câmbio agora está ajudando também, né? O câmbio alto inibe a viagem para fora. Favorece a viagem doméstica. Favorece a viagem doméstica, favorece os estrangeiros virem ao para cá, Brasil também. Bom, então, mais ou menos, né? Isso favorece, né? Favorece. Não que aconteça. Tem outros fatores também que são importantes. Se virão, sabemos. A gente não consegue romper aquela barreira mágica, então né, dos 6 milhões. Eu acho que tem um comportamento novo que beneficia alguns destinos que tinham desafios aí no lazer, né, no Brasil. Mas você sabe que quando eu olho um pouquinho para o Brasil, eu vou fazer um comentário, não necessariamente uma pergunta. Aí se eu falar alguma bobagem, você me corrija. E que é o seguinte, você estava perguntando sobre economia. O Brasil, nos últimos 12 anos, 13 anos, é um país que cresce 0,8% ao ano, em média. Não cresce. É um país de uma economia lateralizada. De alguma maneira, os últimos anos também não foram anos de euforia. E ainda assim, a gente conseguiu incrementos razoáveis olhando para a performance dos novos ativos. Os grandes problemas que a gente teve no nosso país, com exceção de momentos pontuais, como a pandemia, como o governo Dilma, 2015, 2016, que a gente teve a maior recessão econômica do país, pelo menos na nossa geração, até então, os problemas que a gente tinha eram problemas de nova oferta, de grandes desenvolvimentos hoteleiros, fazendo com que a ocupação baixasse, e depois a gente crescia gradativamente até voltar a patamares que são razoáveis. O Brasil é o que é desde sempre. A nossa economia, provavelmente, ela vai continuar assim por muito tempo ainda. Logo, sinceramente, eu não me preocupo com uma mudança de cenário econômico que, de certa forma, inviabilize a valorização dos nossos ativos hoteleiros hoje no Brasil. E por uma razão muito simples, a gente não tem hotéis em desenvolvimento. Então, ainda que a gente cresça pouco, a discussão é o ritmo que a gente vai acelerar, mas que vai acelerar e que vai subir é praticamente líquido e certo, a não ser que alguma surpresa muito negativa venha no horizonte. Só para complementar meu raciocínio, a minha preocupação é na parte do turismo corporativo e das empresas, né? Elas, assim, em meio a esse pessimismo, parar de investir. Mas E aí isso vai esbarrar lá na viagem. E é o que sustenta o setor corporativo. Só para complementar a minha observação. Um grande professor que eu tivemos, definia a hotelaria, como muitos outros mercados, em dois aspectos: a oferta e a demanda. O Brasil, na grande crise que a gente teve da hotelaria, aí, que o RevPAR despencou de 2013, até mesmo passando 14, 15, 16, quando a gente olha em valores reais, foi uma estagnação, mas já caindo. Passou a Olimpíada. Despencou. Ali você faz essa análise, olhando a oferta e a demanda, você vê um incremento significativo de oferta e uma demanda lateralizada, que é o que o Pedro estava falando. A demanda não despencou. Aumentou o gap entre a oferta e a demanda. Porque a demanda não cresceu nesse período, caiu, sim, mas não é uma queda assustadora como a curva da ocupação, né? Então, a curva da ocupação foi muito mais direcionada aí pela oferta. Então, como a gente não tem hoje esse risco nas principais praças de oferta, você tirou uma parte do risco aí da equação, né? Então, mesmo num evento de uma economia que não corresponda tanto, a demanda ela deveria ter um comportamento não catastrófico, né? Mas, assim, lógico, pode acontecer. Mas mesmo quando acontece, crises de demanda elas tendem a ser em V, né? Acontece pontuais e volta a demanda. A de oferta que ela é prolongada. Sim. Então a gente viveu uma de oferta. Sim, agora na pandemia foi uma de demanda. E agora para frente existem riscos
possíveis de uma crise de oferta que vai ser pontual, em um ano, um ano muito sofrido, que enquanto a gente estiver vivendo, se for o caso, vai ser muito sofrido, porém que deve retomar quando o problema se soluciona. Eu vou pegar esse comentário, agora do copo meio cheio, e falar o seguinte, de novo, esse ciclo dos últimos 10, 12 anos, a gente mal cresceu como economia. No entanto, em mercados que a gente teve restrição de oferta, a performance ela está muito próxima ou acima de tudo que a gente viu de desempenho em relação ao país. Mercado upscale, São Paulo, Rio de Janeiro performando muito bem, talvez o Rio de Janeiro um pouco abaixo do que era antes, mas era um outro momento histórico. Em São Paulo, certamente no melhor momento da cidade. Mercado de luxo, com ocupações um pouquinho mais modestas, mas em termos de RevPAR, entregando muito mais também do que se entregava historicamente no país. E, de novo, São Paulo no centro da equação. Daqui para frente, não tem grandes movimentos de nova oferta no país. Tem espaço para a gente começar a pensar em novos desenvolvimentos e sabendo que esse risco de oscilação de oferta, como a gente teve no passado, a partir de agora, tende a ser muito menor? Olha, oportunidades, né, elas existem, né, pelo Brasil afora, no interior, no centro-oeste, no norte, a gente vê hotéis novos sendo assinados e abertos, né? Mas vamos se ater aqui às grandes praças, eu acho que em volume, né, em ciclo, né, uma massa, né, de oferta. Eu acho que você tem oportunidades, como eu falei no início. O primeiro mercado que eu vejo com oportunidades é São Paulo. Eu acho que São Paulo, se olhar no detalhe, com os dados corretos e projetando uma taxa de Selic normalizando-se num patamar mais baixo, as oportunidades já fazem sentido. Mas e aí que modelo? No modelo Modelo de condotel, de... Investidor patrimonial. Bom, aí eu acho que Não, claro, que é uma decisão muito... Eu tô, assim, pensando Porque assim, o que eu quis saber é, esse ciclo se abre para todo tipo de modelo? Isso que eu quis... Entendi. Eu acho que quando a gente pensa no investidor institucional, ele historicamente tem uma expectativa de retorno mais alta, né? Então, hoje, no contexto, é difícil, mesmo se uma conta der um retorno mais alto, acho que vai ser difícil esse investidor institucional construir um hotel novo, ter um novo ciclo fundamentado por isso. E até mesmo olhando historicamente, os ciclos do Brasil, eles são movidos pelo condotel, né? Eu acho que o próximo, talvez com ajustes, formatos, mas no formato, mas tende a seguir a mesma linha. Assim, tem um componente residencial aí no meio, talvez. Eu acho que, assim, não necessariamente. Eu acho que quando eu digo isso, eu quero dizer investidores pulverizados, né, a captação de recursos pulverizados. Uhum. Eu acho que tende a ser, pelo DNA do investimento hoteleiro brasileiro, a forma de se viabilizar. Porque o que a gente tem visto nas últimas aberturas, até escrevi sobre isso outro dia, é isso. São projetos que têm ali um componente residencial, que até tem questões de zoneamento, de plano diretor, que estimula, né, esse tipo de empreendimento. Claro, e ajuda a fechar a conta mais fácil também. Sim, né? Eu acho que os mixed use fazem todo sentido para fechar conta, para compor, mas pensando no hotel raiz tradicional, você vê espaço. Eu acho que já está se desenhando espaço para ter um novo ciclo de oferta em São Paulo, sim. Eu acho que esse investidor pulverizado, na condição de taxas de juros normalizadas, de novo, né? Eu acho que é um investidor que tem uma expectativa de retorno que a hotelaria hoje, pensando num produto novo, reformado, já tem condições de entregar em São Paulo. Então, eu acho que as condições elas estão se encaixando para que isso se viabilize. E vamos lembrar que o investidor institucional, por que a conta é mais complicada? A conta é mais complicada porque não depende apenas do ativo em si, depende do custo de capital. Ele é muito mais volátil a isso. Exato. Até porque em mercados, são mercados estruturados, a conta fica linda para esse pessoal, porque além de uma volatilidade baixa em termos de país,
você tem acesso a financiamento, às vezes de Mas, 6, sim. às vezes de 5,5, às Sim, vezes de sim, sim. 6,5, e para pagar em 20 anos. Isso no Brasil a gente não tem e talvez não veremos na nossa história recente ao longo dos próximos anos. É por isso que, em massa, os investimentos em relação ao público pulverizado, ele é mais simples. Não, mas Ele é mais simples. E a eu minha concordo com questão o Tadeu que era. ele deva ganhar corpo em algum momento no A país minha de novo. questão era mais essa, porque assim, esse modelo com um componente residencial está fazendo um certo sucesso em São Paulo, onde os terrenos são caros, né? Então, Uhum. por isso que eu não via um espaço para um hotel. Não via, não, né? Acho que a conta fecha muito mais fácil com esse componente residencial e vejo que os desenvolvedores estão olhando bastante para isso, ou mixed use, não necessariamente um residencial, mas coloca lá um mercadinho, escritórios e tal, e faz um complexo, né? Não só um hotel, fazer só um hotel, né? Isso que eu quis É, dizer. não, eu acho que você tem toda a razão. Acho que dentro de um complexo imobiliário, né, um projeto imobiliário, você ter o componente hoteleiro, o componente residencial, Que eles se até dependendo da complementam. marca, né? O componente hoteleiro sobe Exato, né? Tem, né? tem marcas de living, né? Residences, né? Também que podem subir o preço do do metro próprio quadrado. do metro quadrado residencial. Então, isso é uma tendência global, né? Global, Então, a exato. gente vê muito isso na Core, em outras redes. Então, o branded residence junto com a hotelaria, os componentes se compensam de certa forma, se complementam, né? E é um excelente modelo de negócio, sim. Acho que não Era tem. mais isso que eu, entendeu? A minha colocação, se era um hotel, só um hotel, ou se faz muito mais sentido crescer dessa maneira, porque os retornos são maiores e a conta fecha melhor, então. De maneira direcional, a gente pensar em novos desenvolvimentos numa cidade como São Paulo serve para quase tudo. Serve para empreendimento upscale, serve para empreendimento mid-market, econômico, mas eu queria tentar entrar um pouquinho mais em profundidade em relação aos espaços para hotéis econômicos e mid-market, até porque, de certa maneira, eles são a essência do mercado brasileiro. De cada 10 hotéis estruturados, 9,5 geralmente elas estão no formato dos produtos um pouco mais simples. Os hotéis econômicos, ao longo dos últimos anos, em termos de velocidade de crescimento, ele talvez tivesse um passo atrás no mercado mid-market. A que se dá isso, Tadeu? Na sua visão, como é que se enxerga hoje as oportunidades relacionadas à hotelaria econômica? Eu acho que eu acho que tem dois fatores aí, né? Eu acho que quando eu falo que os retornos de investimento estão se aproximando a níveis satisfatórios, digamos assim, historicamente falando, principalmente nos econômicos. Tá? Então, os econômicos eles já entregam versus um replacement cost, um custo de reposição de um hotel, comprar o terreno e fazer um novo. Os econômicos e super econômicos já entregam 2 dígitos. A gente está falando média país ou São Paulo? São Paulo. São Paulo. Eu entendo que entreguem, tá? Então, eles já estão se aproximando de um patamar saudável de RevPAR para novos ciclos. Acho que isso pode ter um peso nesse crescimento menos acelerado que você menciona para os econômicos. Eu acho que isso pode ter um peso. E vamos lembrar que o que eu falei é um crescimento menos acelerado de receita, né? Você está falando que, apesar de um crescimento menos acelerado de patamar que receita, eles o estão patamar de de resultado, ele é acima do que outros perfis de ativos. versus o investimento Versus o investimento necessário para esse para ativo. investir. Legal. Ele já está num investimento-retorno que já está se aproximando de níveis que eu acho que, estabilizando as situações de taxa Selic, eles já são níveis bons. Mas eles ainda estão crescendo, eles só estão crescendo menos do que os outros segmentos. Sim, sim, sim. E aí, eu acho que um outro fator é o fator, né, dos projetos que tem os não residenciais, né, os NRs,
o aumento de Airbnb numa praça como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Eu acho tão horrível você falar do aumento do Airbnb. O Airbnb é uma É plataforma. uma plataforma, o do short-term rental, O que eu né? quero dizer é que, assim, que eles levam a culpa. Aí, minha amiga Fiamma aí, poxa, eles levam a culpa. Não é. Como é que O fala? Tem uma Booking palavra também para isso, distribui, quando cara. você fala, vou tomar Danone, você vai tomar, tô fazendo Virou, a jabá de- marca virou A marca setor. virou setor, né? É. Então é o short-term rental, né? Em plataformas como a do Airbnb, talvez. Mas, então, eu acho que esses produtos, eles concorrem mais com a hotelaria econômica, né? E voltando àquilo que a gente falou aqui no começo, são produtos. Eu estava até falando com o Pedro aqui fora do ar, são produtos novos. Né? Isso. E aí era o meu ponto que eu ia amarrar. Eu acho que pensando que a nossa oferta hoteleira em geral está aí com 10, 15 anos, e você tem essa competição de produtos novos do short-term rental, reposicionar, repaginar os produtos econômicos também vai fazer com que eles deem esse salto e compitam numa melhor condição. Né? Então, retomem o crescimento, o nível de crescimento dos outros segmentos. Então, eu acho que enfim, eu acho que a hotelaria econômica está num patamar, uma cidade como São Paulo, que inclusive é uma cidade onde, quando você fala dessa questão é a cidade que mais tem essa hotelaria econômica de marca, né? Os grandes IBs, Budget, IBs, né, estão na cidade de São Paulo. Então, acho que está tudo aí relacionado a cidade e a questão do short-term rental e tudo mais. Então, investir na reforma desses hotéis vai fazer com que eles retomem níveis de crescimento interessantes também. Vou brincar de novo daquela história de você, CEO do grupo de desenvolvimento e operação de alguns hotéis no Brasil. E aí eu aqui como um acionista do grupo, eu falo assim, Tadeu, a gente precisa criar uma estratégia de saída para os negócios. A gente quer aprovar reformas, quer aprovar reinvestimentos. Muito bem, então tem um cheque ali para aprovar investimentos. Nesse ciclo de saída, o que você entende como um ano que a gente consiga captar boa parte desse processo ainda de valorização dos nossos hotéis? Em ordem de grandeza, a gente está falando de um upside de quantos % em relação ao que a gente entrega hoje? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Quer responder essa, Vinícius? Não, eu tô aqui. Mas essa foi difícil. Vamos lá, Pedro. Vamos quebrar a sua pergunta aí. Você está falando de estratégia de saída. Então, assumindo que entre agora no mercado, entre com investimento agora, é isso? Eu estou falando o seguinte, eu comprei a sua tese de que é o momento de reformar, de reformar os hotéis, Certo. de renovar. Entendi. E aí eu, como Perfeito. brincando aqui Você de tem que investidor, ter a eu sua vou falar o estratégia de seguinte, saída. legal, Saída. vou colocar o dinheiro, comprei a Perfeito. ideia. O que eu quero ter um pouco mais de clareza é qual que é o meu potencial de upside para os Aham. próximos anos. Será que a gente vai valorizar 10%, 20%, 50%? Isso com a sua visão de mercado, pelo que você já tem acompanhado. E qual que é o tempo dessa valorização para que, eventualmente, esse investidor hipotético queira Olha, eu acho que... vender os seus ativos? Perfeito. Eu acho que assim, eu vou... São vários fatores, eu não vou conseguir te dar uma resposta qual é esse potencial de crescimento, porque ele depende de vários fatores. Mas quais são esses fatores? A recuperação do RevPAR e dos resultados dos hotéis. Isso, os últimos anos, se a gente pega 2019, tira 20 e 21 e começa a curva de novo em 22 e faz essa linha, a perspectiva está traçada e, assumindo esse cenário, você vai continuar esses crescimentos de 2 dígitos nominais, né, de crescimento. Sempre a diária puxando. Eu acho que tem estratégias aí para a gente tentar melhorar as ocupações, mas a diária tem sido o principal drive. Então, esse é um dos fatores, né? Então, aí você vai crescendo a performance do hotel. O outro fator é as taxas de juros, né? Elas têm que
hoje no patamar que elas estão, fundos imobiliários aí, então a remuneração aí está acima de 1% na expectativa de retorno, né? Então você investe R$100, você ganha R$1 por mês no fundo imobiliário. Isso historicamente já foi 0,6, meio, né, com uma taxa de juros a 7, 8. Então, dependendo da perspectiva, hoje a gente tem uma perspectiva de curto prazo, pelo menos, de alta da taxa de juros. Mas no longo prazo, no médio e longo prazo, aí as projeções são de Que é o tempo do 10, desenvolvimento, né, em Nutella? 2 anos, se a gente pegar o Boletim Focus, eu não sei exatamente o valor agora de cabeça, mas eu acho que para daqui a 2 anos, provavelmente a taxa de Selic 10. deve estar em torno de 10. É. Então aí você já está falando de um 0,8, então 0,9 talvez, que os fundos imobiliários, o 0,8, 0,7 que o fundo imobiliário talvez esteja transacionando. E estou mencionando o fundo imobiliário como um possível veículo de saída desse investidor, né? Que é o investidor que está entrando agora e fazendo uma reforma, é um investidor que tem esse perfil de buy, fix and sell, né? Então comprar, melhorar, né? O consertar em inglês, mas melhorar, reformar e vender. E quem é um fundo imobiliário tem o perfil de comprar e reter. Tem fundos imobiliários também que fazem bastante transações e tal. Mas tem também investidores institucionais que quando também tem esse perfil de comprar e reter num momento onde o ativo está estabilizado. Então, se a gente pensar em 2, 3 anos, se a gente pensar nessa conta, Selic pelo Boletim Focus daqui a 2 anos, reduzindo uns 20, 30%, e a performance subindo 20, 30% em 2, 3 anos, você está falando de um crescimento interessante. De um bom momento para sair, né? De um bom momento para sair dependendo da sua estratégia. Não, Essa claro, estratégia claro. essa estratégia A janela de oportunidade boa, assim, a estratégia do buy, fix and sell deve se efetivar nesse prazo, né? Tá bom, legal. Mas pode ter tropeços pelo caminho onde ele tenha que esperar mais, enfim, né? Aí faz parte do risco Brasil. Do jogo, faz parte do jogo, não só para hotelaria, mas para diversas outras atividades econômicas. Saindo um pouquinho do eixo de desenvolvimento, de novos negócios, e aí agora olhando para a operação, os ativos que estão dentro da carteira, a gente falou sobre as possibilidades de incremento de diária, principalmente, em um dos motores, a possibilidade de renovação dos ativos. Além de diária, você vê espaços ainda na hotelaria no Brasil para a gente ter outros projetos de ganhos incrementais relevantes, sejam eles em outras receitas, em trazer mais eficiência operacional nos ativos? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, mantendo na receita de hospedagem, tem o elemento da ocupação, né? Eu acho que hoje existem tecnologias de revenue management que não são aplicadas na maioria dos nossos hotéis no Brasil. Uma hotelaria independente, mesmo as de rede, muitos hotéis não têm as ferramentas de revenue management que estão disponíveis no mercado. Então, agregar isso tem um efeito imediato, tanto em ocupação como em diária média. Então, acho que isso é um potencial. Questão de outras receitas, a mesma coisa que eu falei sobre os investimentos em reformas dos apartamentos se aplica para os restaurantes, né? Você ter conceitos novos, você ter áreas de interação no hotel em que convidem o hóspede a ficar nesse ambiente, tem um potencial grande de melhora na performance também. Parte de custos, eu acho que se a gente olha o histórico de forma real, ele segue uma... Tem anos que você, obviamente, tem um aumento acima da inflação, outros um pouco abaixo, mas o custo vem se comportando nos últimos anos, não, né? Mas teve uma redução do nível de custos ali na entrada da pandemia, que foi significativo. Então, depois disso, está tendo a retomada, a questão dos salários e tudo mais. Mas, assim, eu acho que tecnologias sempre podem vir para melhorar a eficiência do hotel.
Em várias frentes, né? Em várias Distribuição, frentes. operação. Do dia a dia também, sistemas, check-in, check-out, isso pode, né, ter várias tecnologias aí que podem tornar mais eficiente, mais rápido esse processo. E talvez as pessoas podem estar mais focadas no hotel ali ao relacionamento, ao atender, a fazer um upselling, a fazer uma venda, do que no processo. Então, acho que isso também pode melhorar aí os resultados, mas estou fugindo bastante da minha praia. Mas você tocou em 2 pontos que, de novo, na pesquisa que a gente fez, até com o pessoal do Hotelier News, olhando para os orçamentos de 2025, a gente pegou daqueles 504 hotéis que eu mencionei, a gente pegou 2 grupos extremos. Um primeiro grupo, que eram aqueles que não estavam conseguindo crescer, receita, era mais ou menos, tinha uns 50 hotéis que não cresciam. E a gente pegou um grupo que crescia, só que crescia bastante, crescia 15% acima da receita. E a gente avaliou os desvios em relação às variáveis analisadas para ver quais eram aquelas variáveis com os maiores desvios. E entre elas, se mencionava efetividade em revenue management. Os grupos que cresciam mais de 15% tinham efetividade muito maior do que os grupos que não cresciam. E também a efetividade em relação às receitas incrementais, né? Receitas auxiliares, que também foram 2 pontos que você mencionou. Então, de alguma maneira, isso, em razão dessa pesquisa, reforça bastante os pontos que você comentou. Claro que eu não sou um Pedro Cipriano, não tenho essa habilidade dele, mas eu volta e meia vou palestrar aí para alguns hoteleiros, né? E a mensagem que eu sempre dou para eles é assim: para esse ano, e isso é um quadro similar ao do ano passado, vocês precisam ser mais eficientes. Se você quer crescer além do orgânico, você precisa ser eficiente na operação. E aí contratar melhor, né? Você afasta o risco da má contratação, né? Você usar tecnologia em diferentes frentes para distribuir com melhor margem, para tornar a sua operação mais eficiente. É o que eu tenho falado para os hoteleiros por aí, sugando um pouquinho dos conhecimentos que eu pego com vocês, entendeu? O crescimento ele vai ficando mais desafiador conforme Exato. você vai evoluindo no ciclo natural do mercado, né? E aí também por isso que eu comentei dos econômicos, eles já estão mais avançados, eu vejo nesse ciclo, então por isso vai ficando mais desafiador. E aí você tem que usar o investimento para aprimorar o produto, as ferramentas de revenue management, e quem vai se diferenciar é quem está aplicando melhor essas ferramentas. E tem a questão da mão de obra, né? Realmente é um grande problema, e é um problema global, né? Não é um privilégio brasileiro, né? E que a gente precisa também encontrar uma solução também para isso. Que é uma solução, uma equação difícil, né? Tem redes que têm apostado na tecnologia, né? Até o franqueado de vocês, a Atrio, tem olhado isso com muita atenção para automatização de processos de check-in, check-out. Tem uma operação um pouco mais enxuta, e o Paulo Mélega fala bem isso, assim, deixar essa pessoa ali que estava presa em processos manuais que levam ele a perder tempo e tá ali atendendo o cliente, vendendo uma outra coisa. E o caminho é esse realmente, né? Não tem muito jeito. A gente também teve aqui da última vez, aqui no último episódio, foi o Marcelo Linhares. Sabe quem é o Marcelo Linhares? Ele é o CEO da OnFly. Tá. Rasgar uma seda aqui para os nossos amigos da Cor. A gente estava falando disso aqui de competição com o STR, e que ele tem visto ainda um crescimento grande, mas ainda é uma fatia pequena do negócio dele. A OnFly é uma agência online e corporativa, e que o Airbnb vem crescendo. E aí ele falou uma coisa curiosa. O Airbnb agora só o short... O short Não, mas que no fim da linha ele teve que bater lá, não tem jeito, porque eles não fazem API, então ele teve que mapear a oferta do que está dentro do Airbnb, porque o cliente entende que é o Airbnb, né? Por isso Sim. Né? Então, e aí ele falou assim, não, mas sabe o que é? A Accor realmente conseguiu botar na cabeça do empresário que o Ibis é o sinônimo do melhor hotel que tem para o cara ficar para 2 dias de hospedagem em São Paulo.
E é realmente um mérito muito grande que a Accor teve nesses 20 anos. E hoje você encontra aí hotéis, assim, grandes eventos em São Paulo, que a diária no Ibis está R$ 1.000, né? É, E o short-term rental está cobrando 300, 400, né? é. Eu acho que tem um outro ponto, só voltando um pouco nessa questão do short term rental que você comentou, eles produtos chegando novos. Sim. Por quanto tempo, né? Um produto totalmente pulverizado, sem uma gestão única. Mais ou menos. Você tem. Não é totalmente, mas aí majoritariamente pulverizado, sem ter um gestor. Quando tem um gestor é com contratos únicos, né? Uma difícil gestão disso tudo, com Sim. contratos únicos, quarto a quarto. Então, existe aí enfim, coloca uma dúvida, né? Por quanto tempo esses produtos vão se manter novinhos, atualizados, né? Então, como hoteleiros, a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer, que é manter os produtos renovados, atuais, né? Para continuar sendo a opção Número um. Número um. Não sei quem foi que me falou isso, acho que foi o próprio William Stoff lá, que é o CEO da B-Home, que é uma dessas operadoras. Ele falou, cara, para uma hospedagem num centro urbano de um executivo para 2 dias, o hotel é imbatível, em todos os sentidos, né? Mas para períodos de estadia maiores, aí o nosso segmento ganha maior competitividade, efetivamente, para mais pessoas, talvez, para uma família, né? Tá viajando, vem ficar em São Paulo 7 dias. Acho que aí o short-term rental chega a ser imbatível, efetivamente, dependendo do que o cliente busca. Pedro, quer fazer mais algum comentário? Quero fazer mais um. Quero explorar um pouquinho o chapéu ainda dos investidores institucionais, grupos profissionais. A gente tem diversos deles com ativos hoteleiros em operação no país, principalmente São Paulo, principalmente Rio de Janeiro e principalmente nos ativos mais sofisticados, que talvez sejam algumas das opções mais óbvias. Quando a gente sai do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, quando a gente sai dos ativos de marcas mais sofisticadas, você vê espaço, claro, para outros perfis de negócios para esse investidor? Até quando a gente falava sobre os resorts passaram por um processo de valorização importante no Brasil. Essa classe de ativo, por exemplo, caso você estivesse num banco do chapéu institucional, seria algo que você olharia? Bom, eu acho que com o chapéu institucional, ele historicamente, ainda mais pensando nível global, né, eles buscam as principais cidades onde você tem a maior nível de oferta, maior profundidade de demanda, né? E eu acho que isso tende a se manter, né? Eu acho que o capital institucional hoje olha pouco para o Brasil, e quando olha é São Paulo, Rio de Janeiro, e se vier alguma coisa numa outra grande capital dentro de um portfólio eles aceitam, mas é muito difícil entrarem em cidades menores, secundárias, terciárias. A questão de resorts, eu acho que é uma questão de localização, acessibilidade e diversificação da demanda, né? Se você está próximo de um grande centro regional, né? E você tem acessibilidade, você tem um mix de lazer e eventos corporativos que você consiga atrair. Eu acho que pode ser uma boa opção, sim. Acho que pode ser interessante para o capital institucional, assumindo que esse capital é um capital institucional acostumado com a hotelaria, né? Legal, muito bom. Acho que é isso, né? Senão vamos me bater aqui, você fica me estendendo muito. Não, de jeito nenhum, nunca. Você faz boas perguntas, apesar de difíceis, faz boas perguntas. Mas a gente tem bons convidados, isso que é bom. Acabei não perguntando, carnaval, vai fazer o quê? Carnaval eu vou para Ubatuba. Vou para Ubatuba. Uba-chuva? Com amigos, família. Você acabou não falando um pouco de você, assim, da sua carreira, por onde você passou, mas pessoalmente, assim, ser paulistano e tal? Eu sou paulista, sou do interior, sou de Jundiaí. Nascido, criado, continuo morando lá. Continua morando lá? Moro lá. Melhor cidade do mundo.
Venho para São Paulo, morei em São Paulo muito tempo, morei no Rio de Janeiro a trabalho, morei nos Estados Unidos também durante a fase que eu trabalhei na Host. Mas não troca Jundiaí por nada. Mas Jundiaí é a casinha, é a terrinha. Legal, gente, estamos chegando ao fim. Antes de terminar, queria agradecer nossos patrocinadores aqui atrás, a TOTUS, a Let's Book e, obviamente, agradecer também ao Grupo R1 do nosso amigo Rafael Sesser, que nos cede aqui esse espaço para a gente poder gravar o Hotel Trends. Desejo um bom carnaval a todos e até a próxima. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tadeu. Obrigado. Obrigado, Pedro. meu amigo, pelo show. Até a Prazer próxima. ter com você aqui. Um abraço. Tchau, tchau.